Eu fiz uma mudança na plataforma que eu retirei uma parte, né, da gravação da aula, eu acho que foi os 8 primeiros minutos, né, da aula inicial, porque eu estava com uma crise alérgica, pessoal. Depois eu fui assistir o vídeo, eu vi que eu estava mexendo no nariz o tempo todo e tudo me irritava. Então eu falei, não, deixa eu tirar essa parte aqui, tá muito feio. Mas é só os 8 primeiros minutos iniciais, tá bom? Hoje eu acredito não estar com nenhum tipo de crise, então eu acho que o que eu a gravar, né, a partir de agora vai ser colocado na plataforma, tá bom? Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou iniciar a nossa aula para que a gente possa ser bem objetivo, como sempre, e a gente finalizar lá pelas 11, 11h15, no máximo, tá bom? Daí quem quiser ficar um pouquinho mais para tirar dúvidas, conversar, eu estou à disposição até meio-dia. Mas eu pretendo apresentar conteúdo no máximo até 11, 11h15, 11h20 aproximadamente, tá certo? Meus amigos, minhas amigas, eu pedi para o professor Leandro ontem colocar lá o link, né, de um vídeo que eu coloco no canal no YouTube que eu produzi. Por que eu faço isso, pessoal? Primeiramente, eu sempre peço para meus estudantes darem o seu apoio, né? Entrar no meu canal e se inscrever, porque isso eu não tenho nenhuma intenção de monetização, mas querendo ou não, quando você tem mais pessoas inscritas, o próprio YouTube ele pega e compartilha mais, né? Então, é um projeto meu pessoal que eu tenho duas intencionalidades. Uma delas é complementar, né, apoiar o meu trabalho docente. Eu aprendi isso muito no doutorado, sabe? Com a educação finlandesa, porque eles usam muito a autorregulação e a corregulação da aprendizagem. Então, são as metodologias ativas da aprendizagem. Então, eu estou fazendo alguns vídeos e os vídeos são temáticos, né? Cada um dos vídeos, por exemplo, o vídeo que eu postei para vocês, que eu pedi para o professor Leandro postar ontem, tem a ver com a questão do protagonismo da sua carreira profissional. O vídeo seguinte, ele tem a ver com o mundo do trabalho. A diferença entre o trabalho em si, a atividade laboral e o trabalho profissional. Então, são vídeos que eu peço para os estudantes assistirem antes de uma determinada aula, porque eu não viso apenas o desenvolvimento das hard skills, que são as habilidades técnicas, mas também as soft skills, as habilidades comportamentais ou pessoais. Então, eu sempre gosto de mesclar esses dois tipos de habilidades, porque eu acredito que eu, como professor, principalmente no mundo atual, eu preciso desenvolver a profissionalidade dos meus estudantes, tá certo? Por isso que eu pedi, espero que algum de vocês já tenham dado uma olhada, mas é sobre isso que nós vamos comentar. A Finlândia, eu não sei se eu falei para vocês, mas eu acredito que eu devo ter falado na aula passada, né? A formação de um professor na Finlândia, ela tem uma carga horária de 8.100 horas. E no Brasil, 3.200 horas. Olha a diferença, né? A formação de um médico no Brasil, pela Universidade de Brasília, é de 7.900 horas aproximadamente. E na Finlândia, a formação de um professor, para ele ter autorização para entrar em sala de aula, é de 8.100 horas, ou seja, a carga horária é superior a um curso de medicina aqui no Brasil. Só que lá na Finlândia, eles usam muito as metodologias ativas, que eles usam muito a questão da autorregulação da aprendizagem. Se vocês assistem um vídeo e vão para a aula, né, vocês pegam, estudam alguns textos, assistem vídeos e vão para a aula, vocês vêm muito mais preparados, né, para a gente poder aprender juntos. E o aprendizado em conjunto é a corregulação da aprendizagem. Na Finlândia, um curso que eu fiz lá pela Universidade de Helsinki, que é a capital finlandesa, na Universidade de Helsinki, que utiliza o Moodle. E eu tinha que avaliar 3 colegas meus. Então, eu ainda não tive tempo de organizar melhor o método de avaliação que eu vou utilizar a partir de agora, né? A partir de
Eu terminei o doutorado no final do ano passado, né? Então, eu pretendo mudar a forma de avaliação e eu pretendo utilizar esse método. Eu poderia encaminhar algumas atividades para vocês, de alunos, e vocês corrigirem essas atividades para mim e mandarem a nota de vocês. Percebam o quanto que vocês aprendem quando vocês corrigem a atividade dos colegas de vocês, porque vocês passam a ter um outro olhar, né, do tema, do assunto, da atividade. Então, por exemplo, né, vocês respondem a atividade 1, atividade 2, e de repente vocês, imagina se vocês têm acesso e me ajudam a avaliar a atividade de 2 ou 3 colegas, né? E vocês passam a conhecer a visão, a leitura desses 2 ou 3 colegas. E vocês percebem, puxa vida, olha só, a visão dele é diferente da minha. Que bacana, olha que interessante. Então a gente aprende mais, tá? Por isso que eu pedi para vocês assistirem ao vídeo. Eu vou começar uma apresentação e nessa apresentação eu falo inicialmente exatamente sobre isso, tá bom? Enquanto eu estiver fazendo a apresentação e falando com vocês, eu não vou ver quem levantar a mão. Então, quem quiser falar, por favor, é só abrir o microfone e se manifestar, tá bom? Deixa eu só confirmar uma coisa. Ok, acho que está todo mundo me ouvindo, todo mundo vendo, né? Se alguém não estiver vendo a apresentação, pode se manifestar, por favor. Então, se alguém pedir para entrar também, eu vou ter que sair da apresentação e permitir o acesso desses estudantes, tá bom? Então, eu vou ter que interromper um pouco a apresentação. Pessoal, meus amigos, minhas amigas, essa é a aula final, eu pretendo ser bem objetivo, para que vocês, como eu falei, né, a autorregulação da aprendizagem, né, vocês autorregulam a aprendizagem de vocês, especialmente pela EAD, pela educação à distância. É vocês quem vão aprimorar o conhecimento de vocês. Se nós tivéssemos 30 horas de aulas presenciais, eu iria detalhar mais cada um desses assuntos. Mas como é pela modalidade EAD, as 30 horas ficam por conta de vocês, não é? Alguém falou alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Alguém que está entrando? Sim. Então, dentro da autorregulação da aprendizagem, fica a grande responsabilidade do aprendizado para vocês, tá bom? Então, nós estamos finalizando este assunto, essa disciplina, este componente curricular, gestão de redes de cooperação na esfera pública, que é um tema, na minha opinião, como eu falei na primeira aula, simples, mas também ele tem um certo grau de complexidade, principalmente para a aplicação. E é por isso que eu pedi para vocês assistirem aquele meu vídeo, né? Vamos fazer uma reflexão rápida aqui. Quem desses atores ganhou o prêmio do Oscar podem abrir o vídeo, o áudio e responder para mim. Quem desses atores ganhou o Oscar de ator principal e de ator coadjuvante? Acho que foi o primeiro, que foi sobre a bomba atômica. Os dois atores são de Oppenheimer. Os dois são do mesmo filme. Quem foi o ator principal e quem foi o coadjuvante? O principal foi o de Eu cima posso aí. ter mudado a ordem aí para confundir vocês, viu? Mas quem foi? O principal foi o de cima, não? Foi o Cillian Murphy. Quem dá mais, quem dá menos? Alguém discorda do colega? Qual é a diferença entre um ator principal e um ator coadjuvante, pessoal? Quem quiser responder, é só abrir o microfone e responder.
Qual a diferença entre um ator principal e um ator coadjuvante? Qual é o papel do ator coadjuvante? Cadê todo Ele, mundo? ele é um ator de segunda categoria no filme, algo desse tipo. Ok. É um ator que ajuda, por isso que é o nome de coadjuvante, né? É o ator que ajuda o protagonista. Ele tem um papel secundário, não é isso? É, Certo ou eu não? acho que sim. Cadê Dá os, para cadê os entender isso. demais? Cadê as senhoras aí que estão presentes? É isso mesmo? Quem gosta de filme aí? Quem gosta de cinema? Quem é cinéfilo igual eu? Eu sou um cinéfilo de carteirinha. Todo sábado à tarde, eu e minha esposa costumamos ir ao cinema. Desde que a gente se casou, é bem provável que a gente tenha assistido mais de 300 filmes no cinema, aproximadamente. São 8 anos de casado, tirando a pandemia, que os cinemas estavam fechados. Com certeza é mais de 200 filmes. Desculpa. Concordam então todo mundo? Cillian Murphy foi o ator principal, não é? E o Robert Downey, ele foi o ator coadjuvante, que ganhou o Oscar de ator coadjuvante. Agora, valendo uma caixa de bombom, qual o nome do figurante que representou Albert Einstein? Eu vou dar 15 segundos para responder. É porque senão alguém procura no Google, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ah, ninguém vai ganhar a caixa de bombom, né? O ator de Albert Einstein foi Tom Conte. Agora me respondam. Tom Conte, como Albert Einstein, foi um ator protagonista, foi um ator coadjuvante ou foi outra categoria de ator? E se foi outra, qual foi? Tá mais para figurante, professor. Aí, garoto, parabéns. O Tom Conte foi um figurante. Ele apareceu, acho que umas 2 ou 3 vezes no filme. Foi praticamente um figurante. Fora aqueles que estão lá, e ele pelo menos teve uma fala, né, meio long, distante, né? Ele só apareceu meio chateado com um outro ator, mas com um outro ator coadjuvante, mas ele foi só um figurante. Fora diversos milhares de figurantes que estavam no filme e ninguém sabe, nunca vai saber o nome deles. Ou seja, no cenário de um filme, de uma peça teatral, existem 3 tipos de atores: o protagonista, os coadjuvantes e os figurantes. Na sua história profissional, o que você quer ser na sua história profissional como administrador público? Você quer ser o protagonista dessa história, da sua carreira profissional? Você quer ser um coadjuvante? E, na realidade, quem vai estar escrevendo a história são outras pessoas e você só vai coadjuvar ela, vai ajudá-la? Ou você será um mero figurante, né? Num cenário, os figurantes são milhares e milhares, né? Milhões e milhões de profissionais. Os coadjuvantes são poucos, e os protagonistas é menor ainda o número deles. Então, existem essas 3 categorias em filmes, e com certeza existem essas 3 categorias na nossa história profissional. Então, eu tenho aprendido muito com um mentor de carreira profissional chamado Rodrigo Barbosa. Eu tenho falado dele em alguns dos meus vídeos. Então, eu e minha esposa, em função de um projeto pessoal e profissional nosso, nós o contratamos e somos mentorados, né, desse mentor de carreira profissional. Ele tem uma bagagem profissional muito interessante. Ele conhece muito da profissionalidade necessária para projetos profissionais no mundo do trabalho, especialmente no mercado de trabalho. Então, a principal mensagem dele é que a gente deve ser o protagonista da nossa história profissional. Então, é preciso que todos vocês que estão aqui presentes me ouvindo agora, vocês estão no final de uma formação inicial. Se vocês ainda não tomaram a decisão de de dar o direcionamento, de criar uma autogestão
da sua carreira profissional, ainda está em tempo. Todos vocês aqui são bem jovens. Então, vocês têm tempo de sobra para fazer com que isso aconteça. Assumam os direcionamentos, a autogestão, a gestão da sua carreira profissional. Então, um dos temas tão importantes para a sua carreira profissional, em função da sua formação inicial, é exatamente a gestão de redes de colaboração. E você vai, como eu vou mostrar para vocês hoje, você vai, não para mim é muito simples. Eu já vi muito disso, porque eu tenho 61 anos de idade, eu tenho 35 anos de experiência profissional, eu vi muito de redes de colaboração na esfera privada e na esfera pública. E vocês que ainda estão começando, vocês podem decidir-se pelo protagonismo da sua carreira profissional. Não aceitar a coadjuvância, muito menos a figuração, mas o protagonismo, a liderança, a autogestão da sua carreira profissional. E isso é extremamente importante, meus amigos. É extremamente importante, porque o teu futuro, o cumprimento dos propósitos da tua vida, alcançar os objetivos da tua vida, pode depender muito disso. Se você ficar só como coadjuvante ou como figurante da história que os outros estão escrevendo, talvez você nunca chegue aonde você sonha chegar, não é mesmo? Mas se você é o protagonista, não. Eu sempre sonhei com doutorado. Cheguei no doutorado com 60 anos de idade, mas cheguei. Então eu me sinto autorrealizado, principalmente pelo fato de ter sido um doutorado sanduíche, porque passei um tempo lá em Portugal. Aí eu tenho na geladeira da minha casa vários ímãs de geladeira, né, por onde eu passei durante esse doutorado sanduíche, né? Eu pude conhecer a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, pude conhecer a dança flamenco na Espanha, pude conhecer várias regiões de Portugal, pude conhecer a Finlândia, e cada um desse imã de geladeira me traz algumas lembranças de o quanto que eu decidi ser o protagonista da minha história pessoal. Cheguei tarde, vocês podem chegar muito antes, mas é uma decisão muito importante. Muito importante porque você como profissional no setor público, parem para pensar o quanto que nós precisamos de profissionalidade no setor público. Eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu tive o privilégio de conhecer outras nações e conhecer o setor público de outras nações, como foi o caso da Finlândia. Todas as universidades finlandesas são públicas. Uma delas, que é a Turku University of Applied Sciences, que é uma universidade da terceira maior cidade da Finlândia, eu peguei uma amizade tão grande com eles que eles me convidaram para ser representante deles aqui no Brasil. Eu não pude assumir por causa do IFAL, mas sugeri minha esposa e eles aprovaram. Realizamos um evento segunda-feira passada, um webinar internacional com essa universidade de Turku. A minha esposa, na realidade, realizou. Em função de um problema pessoal dela, eu tive que assumir algumas funções, né? Eu nem posso assumir nenhum tipo de atividade gerencial, mas eu não podia deixar ela na mão em função de ser um webinar internacional. Muito menos deixar meus amigos dessa universidade finlandesa. O setor público na Finlândia é magnífico. Por que a Finlândia conseguiu, por 7 anos consecutivos, incluindo o ano passado, ser o país mais feliz do mundo? Se eu não me engano, neste ano, 2024, de novo, o país mais feliz do mundo, por 7 anos consecutivos. Por quê? Porque a população confia no setor público. E nós, brasileiros, nós confiamos no setor público? De acordo com o Banco Internacional de Desenvolvimento, eu acho que eu devo ter comentado isso com vocês na aula passada. De acordo com o BID, o Brasil está em último lugar na América Latina e Caribe, em último lugar, em confiança da população no setor público.
principalmente em seus políticos. Isso é deprimente, isso é lastimável. Então, parem para pensar como o setor público precisa de profissionais, precisa de bons gestores, de bons políticos. Então, essa formação de vocês pode estar desenvolvendo, quem sabe, o futuro presidente da nação, o futuro governador deste estado. Nós precisamos verdadeiramente assumirmos o protagonismo da nossa carreira profissional. E para assumir o protagonismo da minha carreira profissional, eu tenho que entender de profissionalidade. E profissionalidade é profissionalização e profissionalismo. Profissionalização, vocês estão encerrando agora a formação inicial, e parabéns. De muitos, vocês são poucos que estão aqui hoje. Parabéns pela resiliência, pela persistência. Deem continuidade, formem-se o mais rápido possível. Concluam o TCC de maneira excelente, aprendam com ele. E depois deem continuidade à profissionalização através das formações continuadas. Especializações, um mestrado, um doutorado, todo mundo pode fazer um mestrado e um doutorado, só precisa pagar o preço. E profissionalismo, o conjunto de características e elementos que fazem você fazer entregas com excelência e ter resultado, desenvolva o seu profissionalismo. Não se acanhe na mediocridade. Eu estou cansado, 35 anos de experiência profissional, de vivências profissionais, eu tive o privilégio de conhecer grandes profissionais, mas também tive a infelicidade de conhecer profissionais medíocres, profissionais que se acomodaram na mediocridade. Profissionais, uma vez eu estava numa reunião e uma determinada gestora falou: se isso acabar, eu não tenho mais o que fazer, porque é a única coisa que eu sei fazer na vida. É triste ouvir uma coisa dessa. Talvez, não estou desmerecendo esse profissional, porque ele é bom no que ele faz, mas só sabe fazer aquilo. Então, que vocês assumam o protagonismo da carreira profissional de vocês e entendam que o mundo do trabalho hoje é diferente do mundo do trabalho do século XIX. Eu preciso desenvolver a minha profissionalização, o meu profissionalismo para o desenvolvimento da minha profissionalidade. Deixar a média, deixar a mediocridade, deixar a coadjuvância e ser um protagonista. Para ser um protagonista, o grande desafio é atuar no contexto atual. O contexto atual ele está se tornando cada vez mais complexo em algo simples, mas ao mesmo tempo complexo, que é o que eu tirei quando eu fui preparar esse material para vocês. Eu tive acesso aos slides do professor Paulo Calmon, né, do Centro de Estudos Avançados de Governo e Administração Pública da Universidade de Brasília. Então, em reconhecimento ao trabalho muito bom que ele fez, eu vou usar parte dos slides que ele produziu e dou todo o crédito a ele. Relações interorganizacionais e gestão de redes e de políticas públicas. Olha o cenário onde os senhores e as senhoras estão colocando o pé, estão adentrando, no qual muitos gestores públicos já estão participando, mas não saem da sua mediocridade, porque eles não compreendem a complexidade que é a gestão pública para se ter resultados. Gente, gestão pública depende de recursos públicos. Parem para pensar numa instituição, não vou citar nomes, mas uma instituição que tem uma eficiência acadêmica de 50%. Parem para pensar. Alguém abre o microfone e pode falar. Se eu falo para você que uma instituição pública tem uma eficiência acadêmica de 50%, você como gestor público,
Qual a impressão que te dá? Pode falar. 50% do recurso foram jogados fora. Ai, meu pai. Não é, cara? É lastimável, fala sério, não é lastimável? Não é, gestores públicos? É triste, professor. É deprimente, pessoal, é deprimente. E saber que, às vezes, alguns gestores públicos não se preocupam com isso, não se esforçam para mudar essa medição, essa métrica, esse indicador, é triste. Sabe por quê? Porque é triste. Porque é nosso dinheiro que está sendo jogado fora, porque é o dinheiro público, é dinheiro de... Gente, um mendigo que vive na rua pedindo esmola para comprar pinga, ele paga imposto, porque quando ele pega o dinheiro da esmola e compra pinga, ele está pagando algum tipo de imposto pela produção dessa aguardente. Não é? Quando ele compra um salgadinho, quando ele compra uma quentinha, não sei, né, se o restaurante está assumindo, está recolhendo impostos, está pagando os seus impostos devidos. Entendam, a gestão pública, ela usa dinheiro que não é nosso. Então, uma eficiência acadêmica de 50% é triste, é lastimável, realmente é muito triste. Agora, parem para pensar, então, aonde vocês estão botando o pé. A responsabilidade que os senhores e as senhoras têm. E quando se fala em redes interorganizacionais, ou gestão de redes de colaboração, é exatamente por causa desse contexto atual. De acordo com o professor Calmon, né, o estudo das redes, das relações interorganizacionais, despertou grande interesse nos últimos anos, nas últimas décadas, na realidade, desde a década de 90, aqui no Brasil. Principalmente quando o governo FHC assume, também o governo Collor, por causa o neoliberalismo, a tentativa do Collor foi um neoliberalismo clássico, mas com Fernando Henrique Cardoso foi um neoliberalismo de terceira via, porque ele, o primeiro-ministro da Inglaterra, o presidente dos Estados Unidos, que era Bill Clinton, o primeiro-ministro da Inglaterra era um trabalhista, esqueci o nome dele agora, mas eles juntos, né, eles aplicaram, de certa forma, um neoliberalismo de terceira via, porque eles achavam que os estados ainda não podiam ter um neoliberalismo clássico, porque senão muitas pessoas iam morrer de fome, as desigualdades iam ser ampliadas, não é? Então, nos últimos anos, essas relações interorganizacionais foram despertadas em função do contexto mundial. Rápida expansão no número de distritos industriais, arranjos produtivos, alianças, parcerias, tecnológicas ou não, surgimento de gigantescas corporações, compondo uma teia complexa de inter-relações, de interesses. Quando você pega uma empresa como a Walmart, né, a americana, para ela entrar no Brasil, gente, ela comprou, se eu não me engano, foi ela que comprou a rede Bom Preço na época, né, do Mendonça, do Paz Mendonça, se eu não me engano. Mas tudo isso é uma rede de interesses muito complexa. E não tem para onde, porque o mundo que nós vivemos, o sistema que nós vivemos é um sistema capitalista. A globalização, essa globalização, ela complexifica as cadeias de suprimento. E como? Olha só, Estados Unidos, né? O Donald Trump, quando ele pega e fala que países como a China, como o Vietnã, está tirando o emprego, né, de americanos, é verdade, só que será que os americanos vão querer trabalhar
10, 12 horas por dia, de segunda a sábado, em pé, trabalhando numa fábrica lá na China para ganhar $300 por mês? Ou seja, o que muitas dessas grandes, gigantescas empresas fizeram, como a Nike? A Nike não tem nenhuma fábrica de tênis. Ela pega e contrata fábricas, pelo menos até algum tempo atrás, quando eu tinha essa informação, não sei se mudou, mas acredito que ainda não. Ela contrata fábricas chinesas, fábricas do Vietnã, que produzem o tênis. É por isso que existe o tênis falsificado chinês, né, da Nike, porque são fábricas que aprenderam a fazer o tênis, mas depois os contratos foram descontinuados, né? Daí a Nike encerrou o contrato com essas fábricas e elas pensaram, tudo bem, o contrato foi encerrado, mas eu aprendi a fazer tênis da Nike. Daí elas continuaram a produzir o tênis com baixa qualidade e vendem no mundo afora, bem mais barato que a Nike. Mas o que a Nike faz? Ela contrata essas fábricas da China porque ela vai pagar muito menos por esses trabalhadores, explorando esses trabalhadores. Então, a globalização e a complexificação dessas cadeias de suprimento, das cadeias de valor de produção, hoje em dia é algo que não tem para onde, é uma realidade. Por mais que Donald Trump tente tirar esses acordos com essas fábricas, será que os americanos vão querer produzir tênis como a Nike consegue através de chineses ou de vietnamitas? Um documentário que eu indico para vocês assistirem, agora eu acho que eu não vou me lembrar, mas se eu não me engano é Indústria Americana, tem na Netflix. Na época que aquele documentário sobre a ex-presidenta Dilma Rousseff foi candidata ao Oscar, o Oscar de melhor documentário foi para um documentário americano, se eu não me engano é Indústria Americana, tem na Netflix, mas é fantástico, que fala de chineses assumem uma fábrica americana e daí eles têm um problema cultural, né? Conflitos culturais, porque os chineses tentam implantar a cultura chinesa na fábrica americana. E daí tem uma hora que os funcionários daquela fábrica dos Estados Unidos vão para a China para participar de uma festa de final de ano dos chineses. E é impressionante a questão cultural, você percebe nitidamente a questão cultural, a diferença entre os chineses e os americanos. Eu não estou fazendo apologia nenhuma aos chineses, tá? Porque, infelizmente, existe uma exploração gigantesca do trabalho chinês. Mas uma nação com mais de 1 bilhão de habitantes, eu não sei se... Quer dizer, eu até sei, mas não sei, não quero entrar no detalhe de comentar, né, sobre sistemas políticos aqui, nesse momento que não é o nosso objetivo. Mas percebam o contexto, o cenário que nós estamos vivendo. E o surgimento de parcerias, a importância dessas parcerias, dessas redes de colaboração. Quando o Fernando Henrique Cardoso, como eu falei na aula passada, ele insere o 5º princípio, o do LIMP, né? O princípio da administração pública, que é o princípio da eficiência, é exatamente para a implantação do modelo gerencialista, né? Ou seja, que o Estado gerencie essas redes de colaboração, redes interorganizacionais, que atuam dentro de áreas de conhecimento interessadas, né, áreas diversas de conhecimento, desenvolvem relações interorganizacionais entre empresas, ONGs, né, entre todos os 3 setores, como eu falei na aula passada, o primeiro, o segundo e o terceiro setor, ou seja, o setor público, o setor privado e a sociedade civil organizada, relacionamentos que podem ser didáticos, envolvendo 2 organizações ou em redes de diversas organizações, envolvendo muitas organizações, exemplo de estudos realizados, né, relações entre firmas, relações entre governos, grupos de trabalho, grupos de estudo promovidos pelo governo para poder
apresentar mais resultados para a sociedade. É claro que na academia existem muitos estudiosos que apresentam soluções diversas na ação política, em termos de políticas públicas, e muitas delas são realmente, têm tudo para serem efetivas. Então, todos esses setores juntos podem buscar soluções para para as demandas da nossa sociedade. O que não pode nem deveria é realmente a mediocridade de alguns gestores públicos em permanecer agindo como se agia há séculos atrás. Termos comuns usados na literatura sobre relações interorganizacionais. Olha aqui, pessoal, e por isso que eu estou falando, se você vai assumir o protagonismo da tua carreira profissional como gestor público, como administrador, pode ser um administrador da esfera privada ou público, você precisa entender que existem algumas tipologias de entidades, né, que formam essas relações interorganizacionais. Vocês precisam entender o que são alianças, colaborações, federações, parcerias, associações, consórcios, joint venture, aventura conjunta, quando duas empresas resolvem juntas, sem perder a sua identidade corporativa, se aventuram numa determinada parceria para ganhar mercado, e assim por diante. Redes, coalizões, cooperações, tipologias, essas são as tipologias de entidades que são formadas, né? Institucionalizadas, mas existem tipologia de formas de relações, que podem ser colaborativas, cooperativas, coordenadas, múltiplas, de multipartido, interprofissional, etc, etc. Olha, esse é o contexto de vocês. Por isso que eu estou falando, vocês vão querer ser coadjuvantes, pior ainda, figurantes. Vocês precisam estudar, vocês precisam entender esse contexto. Se vocês querem ser efetivos, né, eficientes, eficazes no trabalho de vocês. Não tem para onde. Ou vocês vão entender isso e serem os protagonistas, ou, quem sabe, né, às vezes vocês vão ser figurantes do trabalho de gestores públicos que não saem da mediocridade, ou até, pior ainda, aqueles que às vezes são corruptos e exploram o erário público e assim por diante. Tecnologias para a gestão de relações interorganizacionais. Então, como resposta ao crescente interesse nas relações interorganizacionais, surgiram algumas tecnologias de gestão. Tecnologias de gestão, porque tecnologia não é só na área de informática, né? São técnicas de gestão que surgem para que vocês possam ser efetivos dentro das redes de colaboração na esfera pública. Então, essas ferramentas fizeram muito sucesso no passado e estão voltando, né, para o estudo, por exemplo, de ambiente externo e interno, das relações interorganizacionais, e aí entra a questão da cultura organizacional. Depois de 35 anos de experiência, eu trabalhei muito tempo na área privada. Eu prestei serviço dentro da Souza Cruz, indústria de cigarros, e foi uma das organizações assim que, em termos culturais, mais me surpreenderam. Logicamente, eu não fumo e condeno aquele tipo de produto. Jamais gostaria de trabalhar oficialmente para o desenvolvimento organizacional de uma indústria de cigarros. Mas, na época, eu era coordenador do Projeto Saúde Brasil, no Triângulo Mineiro, e conseguimos fechar uma parceria para o desenvolvimento da qualidade de vida dos funcionários da Souza Cruz, de Uberlândia, Minas Gerais. E a cultura organizacional nessa empresa, realmente, eu tenho que tirar o chapéu. Eu preciso tirar o chapéu, porque eles estavam muito focados no propósito deles. Apesar de eu também trabalhava na Unimed na época, e me lembro que eles chegaram na Unimed e falaram assim: vamos ser parceiros, não é, Unimed? E nós da Unimed Uberlândia falamos: sim, somos parceiros a partir de agora, nós vamos atender os 5.000 funcionários de vocês, familiares.
Daí eles falaram assim, bom, se nós somos parceiros, então todas essas plaquinhas que tem aqui em todos os corredores da sede da Unimed, que está escrito não fume, pode tirar tudo. Porque senão nós não somos parceiros. Eu nunca me esqueço disso. A gente levou um susto, porque a médica, a chefe do departamento médico da Souza Cruz falar isso para a gente. Daí o gerente geral na época, o seu Edu, juntamente com a diretoria, tomaram uma decisão. Lógico, não podemos tirar. Sinto muito, nós vamos perder a parceria, mas nós não podemos tirar o não fume, porque nós não podemos, os médicos não aceitam que se fume aqui dentro da sede, nos corredores da nossa Unimed. Daí, no final das contas, deu tudo certo, eles permitiram que a gente continuasse com as plaquinhas de não fume. Mas o mais interessante foi quando essa médica, chefe do departamento médico da Souza Cruz, quis mostrar uma pesquisa para nós, uma pesquisa americana, que, de acordo com ela, uma pesquisa científica que dizia que cigarro não fazia mal para as pessoas. Ou seja, a cultura organizacional dessa empresa, eu como gestor, é lógico, como gestor, como administrador, como estudante da área de administração, eu tenho que respeitar essa cultura. Quando nós fomos realizar os treinamentos para os 5.000 funcionários, nós tivemos que realizar os treinamentos de manhã, à tarde, à noite e de madrugada, porque a fábrica funcionava 24 horas por dia, de segunda a segunda. Então, nós ministrávamos treinamentos, a gente tirava os funcionários durante meia hora, se eu não me engano, era 40 minutos, da produção, na hora eles eram liberados da produção para ir receber a formação que nós tínhamos para eles sobre qualidade de vida, gente. E sabe o que a Souza Cruz, a diretoria da Souza Cruz, nos proibiu de falar? Eu tenho certeza que vocês se lembram. Vocês sabem sobre o que ela proibiu a gente falar, mas nos proibiu de falar de cigarro. Nós poderíamos falar de tudo lá, parar de beber, parar de usar maconha, parar de usar cocaína, parar de beber café, parar de substituir o café por banana. Nós poderíamos falar de tudo, menos de cigarro. Então, em termos de cultura organizacional, eu tiro o chapéu. Mas em termos de propósito e finalidade de produção, é claro que eu condeno plenamente a produção daquela mercadoria. Mas nós, gestores, precisamos avaliar o ambiente externo e o ambiente interno das relações de qualquer organização. Porque existe uma ecologia, e existem populações que interagem, uma sociedade que interage com a gente. Existe uma dependência de recursos entre as organizações e os problemas de cooperação e coordenação entre elas. Dependência de recursos. Parem para pensar no caso dos recursos públicos. Não existe uma dependência de recursos. Então, aí é que entra o problema da governança corporativa e análise dos stakeholders. Eu vou só focar nessa parte aqui, depois eu encerro e abro para a gente bater papo, dialogar, fazer uma roda de conversa, tá? Qual é o cenário atual que eu chamo a atenção? Eu tenho certeza que nesse curso vocês trataram, estudaram sobre governança corporativa. Eu tenho certeza disso. Se não estudaram, precisam estudar e entender o que é governança corporativa. Porque hoje em dia a governança corporativa ela está um pouquinho acima da gestão pública. É claro que eu sou um gestor público, eu sou um administrador público e eu posso participar da governança corporativa de uma instituição como o IFAL, por exemplo, ou como o governo do estado de Alagoas, não é? Porque esse termo é muito utilizado dentro desse cenário atual, dentro do contexto atual, em função, como eu falei, daqueles fatores que eu citei agorinha mesmo, ou na aula passada. Governança corporativa é o conjunto de práticas, normas e processos que regulam a maneira como as empresas são gerenciadas e controladas. Aqui eu peguei o conceito agora fugiu, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, se eu não me engano.
porque ela trata das corporações. Mas esse conceito de governança corporativa, ele é muito similar para a gestão pública. Ou seja, a governança corporativa, ela estabelece diretrizes de atuação de uma organização para garantir conduta transparente, ética e responsável. Por que a existência da governança corporativa nos dias atuais? Porque, como eu falei, desde a década de 90, que grandes corporações começaram a ser formadas, que são as sociedades anônimas, que tem um grupo de investidores que são os acionistas de uma grande organização. Pega uma Petrobras na vida. O governo federal é o principal acionista da Petrobras, certo? Mas existem muitos outros acionistas. Até nós podemos comprar ações da Petrobras e receber uma parte da lucratividade que a Petrobras tem, certo? Mas nós temos as ações, mas eu não estou diretamente envolvido com a gestão da Petrobras. Então, surge o termo governança corporativa. Por quê? Porque a Petrobras ela precisa ser transparente, ética e responsável. E mesmo com essa conduta transparente, ética e responsável, nós acompanhamos o que aconteceu com ela há alguns anos atrás, né? Na realidade, algumas décadas atrás. E se engana quem achar que a Petrobras houve problemas de falta de transparência, de ética, de corrupção, apenas no governo do PT. Houve sim, juntamente com outros partidos participantes, porque o governo do PT indicou alguns diretores, e teve outros partidos que também indicaram outros diretores, mas, de acordo com Ricardo Sandler, um grande industrial brasileiro que teve uma grande como é que fala? Ele teve uma grande visibilidade na década de 80 e 90, quando ele escreveu o livro Virando a Própria Mesa, e nesse livro ele já falava que desde a década de 70 que ele tentava entrar na Petrobras, mas não conseguia, em função dessa falta de transparência, tá certo? Não vou entrar no mérito, não precisamos entrar no mérito, mas precisamos entender dessa realidade, desse contexto, de uma empresa estatal ou de economia mista e da sua necessidade de uma governança corporativa, em função dessa necessidade de que eu não estou lá, mas eu tenho ações da Petrobras. Então eu preciso ter confiança para continuar com essas ações, senão eu vendo elas. E todo mundo começa a vender, cai o preço e pronto, ela quebra. Daí quebra a Petrobras. Ou uma Casal na Vida, que também, se eu não me engano, é de economia mista, né? Pelo menos era quando eu prestei serviço na Casal, em 2014, 2013. Ou outras organizações, instituições públicas que são de economia mista. A necessidade dessa conduta transparente, ética e responsável, tá certo? E responsável. Dentro desse contexto é que entram as redes de colaboração. Por quê? Porque a governança corporativa, se é de organizações de economia mista, o que vocês acham que ela qual é o principal objetivo dela? Qual o principal objetivo da Petrobras? É claro que o governo federal quer que a Petrobras tenha uma função social, né? Quando destina grande parte da sua lucratividade para projetos sociais. Mas o que os acionistas, os outros acionistas esperam da Petrobras ou de outras organizações de economia mista, ou de outras grandes corporações que são sociedades anônimas, são SA? É a lucratividade, ou seja, resultado. Resultado. Nós, como administradores públicos, precisamos visar os resultados das organizações, porque é o erário público, como disse nosso colega.
Se 50% de eficiência de uma instituição representa que pode sim 50% dos recursos ter sido jogado fora. Claro, existem fatores diversos que talvez não tenham sido plenamente jogados fora, mas é preciso haver transparência a ponto de mostrar que se não se conseguiu utilizar de forma efetiva 50% do recurso para o cumprimento da finalidade de uma instituição pública, é necessário que haja transparência e profissionalismo para se apresentar aonde, por que isso aconteceu. Não vou entrar no mérito, mas nós, como administradores públicos, precisamos entender disso. E daí, onde é que entra a rede de colaboração dentro da esfera pública? A busca de resultados. Porque, de repente, eu posso fazer parcerias com a sociedade civil, eu posso fazer parcerias com a sociedade, com o setor privado. Olha aí a ADEFAL, que eu dei o exemplo na aula inicial. A ADEFAL, que é uma associação de deficientes físicos. A ADEFAL recebe um valor por cada associado. E daí a ADEFAL contrata médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, nutricionistas, tem lá na sua sede um laboratório de informática para poder contribuir com a autossuficiência de seus associados. É só ficar lá na frente da ADEFAL, vocês vão ver chegando carros, vans do interior de associados para receber atendimento médico. Olha aí a ADEFAL, que é a Sociedade Civil Organizada em parceria com o Ministério da Saúde. Redes de colaboração. Então, dentro desse contexto, é onde eu vou atuar como protagonista, coadjuvante ou um mero figurante. Senhoras e senhores, concordam comigo ou não? Gostaria agora de ouvir vocês. Falei demais. Abram, por favor, o áudio de vocês. Gostaria de ouvir. Se no mínimo 3 pessoas não falar alguma coisa, eu não vou finalizar a aula enquanto pelo menos 3 pessoas não falar alguma coisa. Pode abrir o microfone. O que vocês acham de tudo isso que eu falei? Quais são as impressões, os sentimentos? Quais são os insights? Quais são as anotações que vocês fizeram ou farão? Ou reflexões que ficarão para vocês a partir do que eu falei até agora? Vou parar a apresentação, tá? Bora lá, senhoras e senhores. Espero que não estejam dormindo. Ainda não, professor. Ainda não estou dormindo, não. Muito bem, Marcial. Você eu tinha certeza. Mas diga lá, Marcial, o que você acha disso tudo? Principalmente desse contexto de atuação de um administrador público. Bem, professor, primeiro, eu até anotei aqui a questão do coadjuvante, a questão da hierarquia e como o senhor colocou os graus de importância. De certa forma, eu concordo e de certa forma eu discordo. Certo. Por quê? Não é só discordar, né? Tem que dizer por quê, não é assim? Claro, com certeza. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo bem claro. O meu próprio exemplo. Então, eu trabalhei por vários anos em indústria química e petroquímica. Inclusive, trabalhei na Petrobras também, um período. E eu comecei como trainee, que é o nível mais básico, com 18 anos. Eu deveria ter entrado com 17, mas não permitiram entrar como menor de idade. Então, eu tive que aguardar até mim. Então, eu era trainee e eu achava muito interessante a postura dos engenheiros da empresa. Você via um grau de arrogância fora do comum. E aí eu fui galgando, né, os espaços. Na minha primeira indústria petroquímica, eu saí como instrumentista nível 2. Quando eu fui para a Petrobras, eu entrei como instrumentista nível 3 e saí como supervisor. E saí exatamente para o Instituto Federal.
E aí, nesse intervalo, eu achava algo distante fazer engenharia. Exatamente porque eu era influenciado pela arrogância. Entendeu? A questão de você ser coadjuvante ou você ser protagonista. Para mim não foi tão importante assim esse mecanismo pelo seguinte, a questão da equipe de colaboração. Então, quando você forma uma equipe, o grau de importância nem sempre é pelo cargo, e sim pelo seu desenvolvimento como peça da sua equipe. Então, por exemplo, eu entrando como nível 3 na Petrobras, depois fui supervisor, né, saí de lá como supervisor, eu tinha a incumbência de montar e gerir equipes de manutenção na área de instrumentação industrial, inclusive plataforma também. Então, eu via muito isso. Às vezes, um cara que era um mero pintor, ele fazia mais falta que um engenheiro. Por quê? Porque a gente necessitava de uma pintura com um nível de sólido mais alto, que protegesse o material que a gente estava trabalhando. E nem todo pintor conseguia atingir esse nível de excelência. Então, você tem que ter muito cuidado na hora da escolha do seu pintor, que é um perfil que não é nem coadjuvante, muito menos protagonista, mas que é uma peça essencial no seu mecanismo de rede, né? Vamos chamar a equipe de uma rede, né? Sim. Então, a gente tem que, talvez, a gerência das suas peças, num contexto geral, né? Num contexto de trabalho, é que seja tão importante quanto você ser um protagonista. Era só isso, professor. Obrigado. Olha, pessoal, como é importante, né, o diálogo, né, a corregulação da aprendizagem, né? Nessa perspectiva do Marcial, ele está corretíssimo. Dentro da perspectiva do trabalho em times de qualidade, que é um termo muito utilizado nas grandes corporações hoje em dia, ou dentro do contexto, né, de uma abordagem de trabalho em equipe, com certeza. Nós temos os protagonistas, os coadjuvantes, temos os figurantes, e todos são importantes na busca por um resultado ou por um propósito. Agora, é importante também, não é, eu entender que esse figurante, por exemplo, que o Marcial falou, que é extremamente importante dentro desse trabalho em equipe, na busca por resultados, ele pode ser um figurante nesse trabalho em rede, em equipe, mas ele pode ter tomado uma decisão um dia de ser o protagonista na área que ele atua. Ele é figurante do contexto maior, mas ele decidiu pelo protagonismo na sua área, pelo protagonismo na área de pintura, seja o que for. E ele é bom o suficiente para ser contratado por grandes empresas. Então, dentro dessas duas perspectivas, eu acredito que estão corretas, né? Então, vocês, como gestores públicos, vocês devem tomar a decisão, vocês tomarem a decisão de assumir o protagonismo do seu desenvolvimento profissional. Não deixar isso por conta de outros, né? Então, é nesse aspecto. Mas eu concordo plenamente, Marcelo. Você tem plena razão que o trabalho existem em redes, em equipes, protagonistas, coadjuvantes e figurantes. E todos são extremamente importantes na busca por um resultado. Eu acho que o José Caetano levantou a mão. Professor, eu já ia abordar esse tema aí, né? Quando o Marcial falou sobre o pintor, eu acho que o pintor virou aí de coadjuvante para protagonista nessa área dele aí. Verdade. Muito bem, Zé Caetano, né? Essa que é a questão, né? Meu pai era alfaiate. E, infelizmente, meu pai não foi protagonista da sua carreira profissional. Sabe por quê? Porque meu pai era descendente, né, de japoneses, meu avô,
o senhor Nobui não, Nobui era o meu bisavô. O Seizo Yabe, que era o meu avô, ele veio do Japão. Ele saiu do Japão, passou pela França, aprendeu o ofício de alfaiate e veio chegou no Brasil como imigrante. E daí ele tinha uma família com 5, 6 filhos. Meu pai era o mais velho. Daí meu avô, infelizmente, ele queria se sair da família, ele queria se divorciar da minha avó, né? E ele pegou e tirou meu pai da escola quando meu pai terminou o ensino primário e botou meu pai para aprender o ofício de alfaiate. Meu pai era pequenininho, quantos anos ele devia ter? Uns 8, 9, 10 anos de idade. Meu pai chorava do lado do meu avô, tendo que aprender coercitivamente, obrigatoriamente, o ofício de alfaiate. O diretor da escola chegou aí na casa do meu avô e falou: não tira o brasilino da escola, ele é o melhor aluno, ele vai ser um grande médico, ele é fenomenal. Mas meu avô não teve conversa. E daí meu avô ensinou o ofício de alfaiate para meu pai, e depois ele deixou a família e meu pai teve que assumir, né? Claro que meu avô deve ter ajudado de alguma forma, mas meu pai assumiu a liderança da família, né? Seus irmãos, sua mãe. Percebe que meu pai não foi um protagonista do desenvolvimento da sua carreira profissional. Ele foi um coadjuvante na história que alguém escreveu para ele. Isso foi uma grande frustração para o meu pai, não é? E nós não, nós temos essa possibilidade. Então, meu pai, apesar de ter sido imposto para ele ser um alfaiate, ele decidiu ser o melhor alfaiate, fazer os melhores ternos. E apesar de alguém ter escrito a história dele, eu quando eu era pequenininho, eu tinha o maior orgulho de ir na casa dos meus amiguinhos, e muitos deles falavam assim: filho do Iabe, nossa, seu pai é o melhor alfaiate da região, do interior de São Paulo. E eu ficava muito orgulhoso do meu pai. Percebe? Então, um pintor, um eletricista, um administrador público, um professor, o importante é você decidir, né? Você tomar as rédeas do desenvolvimento, do seu desenvolvimento profissional. Isso é o protagonismo que eu digo para vocês, porque o contexto de atuação, como nós vimos, é um contexto complexo em função do modelo de sociedade, de sistema de produção de mercadorias que nós participamos no mundo atual. 2 pessoas falaram, só quero mais uma, daí nós podemos terminar. Não vale o professor Leandro. Vamos lá, agora eu gostaria de alguém para representar as senhoras aqui presentes. Vamos lá, vamos lá. Vocês estão muito quietinhas hoje. Tem problema não. São 11h08. Eu espero. Até 13h tem tempo. Senhoras, não me deixe passar vergonha. Alguém abre o microfone e fala suas impressões. Cadê minhas orientandas? Abra o microfone. Eu vou ter que chamar alguém, então, hein? Vou ter que indicar. Vamos lá, pessoal. Vamos ver alguém aqui que falou da última vez. Cadê a Clédia? Clédia, fala alguma coisa, Clédia. Tatiana, me orientanda. Oi, professor, bom dia. Boa, Clédia. Obrigado por me deixar passar vergonha. Só que avançado, por isso que demorei a abrir o microfone. Tudo bem. Em relação a esse contexto de protagonista, coadjuvante, eu acho assim, independente do contexto a qual a gente está inserido, cabe a nós, como o senhor falou, vamos colocar entre aspas, escolher aonde a gente quer, como que a gente quer se impor. Vamos colocar o meu exemplo.
eu entrei na instituição como estagiária há quase 2 anos. E se eu tivesse ficado como estagiária, digamos assim, ações como estagiária, eu não teria chegado até onde eu cheguei. Quando eu cheguei lá, nós tínhamos uma secretária, e pouco tempo depois, se eu não me engano, 2 meses, ela foi perguntada. E saiu, eu fiquei sozinha na secretaria. E assumi, digamos, a função dela. Em modéstia à parte, com maestria. Então, eu cheguei lá como uma figurante. E, modéstia à parte, fiquei como protagonista. Porque assumi uma função, entre aspas, que não era minha, mas com maestria. Muito bem, Clédia. Parabéns. Parabéns. É por aí mesmo, tá vendo? É a gente ter atitude, né, na nossa vida. Agora, e com respeito às redes de cooperação? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Vocês entenderam bem que o protagonismo de vocês, ou a coadjuvância, o trabalho, o desafio dentro da esfera pública, dentro de um contexto de governança pública, as redes de cooperação, a gestão dessas redes de cooperação, o controle, os instrumentos de controle social para medir o desempenho das organizações que fazem parte das redes de colaboração, tudo isso vai ser fundamental para a área da administração pública, sim ou não e por quê? Quem pode? Se alguém quiser repetir, pode abrir novamente o microfone e falar. Sim ou não e por quê? Sim, professor. Por quê, Marcel? Bem, professor, as redes de cooperação, elas geralmente giram em torno os seus atores, né? Giram em torno de bens ou serviços, no nosso caso, bens e serviços públicos, com objetivos comuns. Nesses objetivos comuns, tem que haver um controle. Então, nós temos aí a questão das ouvidorias, como canal de controle, que faz a ponte exatamente entre a questão da sociedade e do órgão e dos atores que estão envolvidos nessas redes de cooperação. Vão determinar o quê? Vão determinar os elementos, né, da avaliação. Então, que são os indicadores. E aí, com esses indicadores, você vai ter uma noção geral, e em alguns casos até específicas, de como está se comportando essas redes e qual a eficiência e a efetividade dessa rede em relação ao objetivo comum. É isso. Muito bem, Marcial. Você usou um termo que é primordial, objetivo comum. Então, todos os atores que fazem parte dessa rede de cooperação, elas têm um objetivo comum. É como eu falei, na área de saúde, na área de educação, na área de segurança pública, não é? Pessoal, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Olha só um problema social gravíssimo na nossa sociedade atual, especialmente aqui no Brasil. O crescimento, se tiver alguém da área de segurança pública aqui, eu não sei se eu estou bem lembrado, mas acho que o Thomas faz parte. Se ele puder dar o seu depoimento, eu gostaria, por favor. Mas o crescimento do crime organizado. Pessoal, quando eu estive no Rio de Janeiro com uma palestra, quando foi isso? Foi em 2014, 2013, lá no Rio de Janeiro, lá em Niterói. Um taxista me levou para conhecer o Complexo do Alemão, e daí ele me explicou tudo sobre o crime organizado e o poder paralelo que existia lá no Complexo do Alemão. E ele falou do crime organizado que eram os principais lá, que ele falou do PCC
e do Comando Vermelho, o CV e o PCC e de um outro ou de outros. Mas hoje existem muitos. Mas a questão é que o PCC já está no interior de Alagoas. Virou uma espécie de franquia. Eu não sei se vocês sabem disso, mas está crescendo de uma forma surpreendente. Eu até falando com um aluno meu lá de Viçosa, eu falei assim, rapaz, você mora na favela, que não sei se é favela o nome correto lá em Viçosa, mas ele falou assim, eu moro numa periferia, professor. Ele falou assim, é verdade, você me falou que não sei se Comando Vermelho, o PCC, já estava lá, e ele falou assim, sim, é verdade, professor. Eu falei, rapaz, sabe, eu tenho maior vontade de um dia conversar com um desses caras, porque eu queria entender se eles tiveram aula sobre franquia, franchise, porque está crescendo no Brasil inteiro. E é a mesma marca, é PCC ou Comando Vermelho ou outras marcas de crime organizado no Brasil. Está crescendo demais. Olha só se a segurança pública, a área de segurança pública do nosso país não vai depender de redes de colaboração. Thomas, está presente aqui? Eu não sei se o Thomas, pelo menos essa caveira aí, se eu não me engano, é do BOP, não é não, Thomas? Você é da área de segurança pública? O Thomas está presente? Ou tem alguém aqui da área de segurança pública? Poderia fazer um comentário sobre isso? Abre o microfone, por favor, e fala. Mas eu gosto, como eu fiz mestrado em sociologia, quando eu fui para conhecer o Complexo do Alemão no Rio de Janeiro, junto com esse... Na realidade, eu ia embora só 1h da tarde, pegar o avião, daí eu peguei um taxista, contratei um taxista para ele me levar para os pontos principais que eu gostaria de conhecer do Rio de Janeiro. Eu já conheci o Rio de Janeiro, mas só conheci a área de Copacabana, por causa de amigos que moram lá, mas nunca fui para questões turísticas. Eu queria conhecer a área turística. Daí ele falou assim, o senhor é professor, né? O senhor é mestre em sociologia, não é? Eu falei, sou sim. Eu falei assim, eu posso levar o senhor no lugar? Só que é surpresa. Eu tenho certeza que o senhor vai gostar, se o senhor realmente é mestre, atua como mestre em sociologia. Eu falei, nossa, me surpreenda, manda ver. E ele me levou lá no Complexo do Alemão, e foi uma aula, pessoal. Daí a gente pegou aquele teleférico, na época, não sei se ainda está em atuação, mas o teleférico lá Passa um minutinho, Marcial. O teleférico lá no Complexo do Alemão, gente, ele saía de uma área urbana e até passava por, se eu não me engano, eram 9 UPPs, né, unidades pacificadoras, eram 9, se eu não me engano, uma em cada morro, mas, gente, era um passeio de quase 20 minutos, até meia hora, para chegar no último ponto e depois voltar. E cada local onde a gente parava era uma UPP, e ele me explicando como era o poder paralelo no Complexo do Alemão. Daí ele falou para mim, professor, eu conheço muitos soldados militares aqui das UPP, que eles falaram para mim, olha, eu não vou arriscar minha vida pelo salário, pelo soldo que eu recebo. E ele confidenciou para esse rapaz que era taxista, que morava no Complexo do Alemão, de que os traficantes ou os pessoal das milícias davam uma comissão semanal de não sei quantos mil reais, acho que era 15, 20 mil reais por semana para o comandante da UPP para que ele fizesse vista grossa, coisas do tipo, tá? Pois quem me relatou isso foi um morador de lá, e eu fiquei realmente impressionado com o poder paralelo que existe. E se vocês assistirem Tropa de Elite 1 e 2, daí vocês vão entender muito bem do que é que eu estou falando. Marcial levantou a mão, pode falar. Primeiro, professor, o senhor teve muita sorte de não ter recebido um presente misterioso, certo? No Rio de Janeiro, quero dizer assim, vamos ali, que eu lhe levo ali, eu não ia não, viu? Rapaz, a hora que eu entrei no teleférico, eu falei assim, rapaz, se eu levar uma bala perdida aqui, eu volto, eu te assombro pro resto da tua vida. Ele falou assim, não se preocupe não, professor. Não, o senhor não vai levar bala, não. Depois eu posso até falar alguma coisa que só para é ilustrar a impressionante. questão do crime organizado, professor, há uns anos, nós, no Rio de Janeiro, né, especificamente, você tinha a questão
do gás, né? A questão de Sim. venda de botijão de gás nas comunidades, a questão da TV a cabo. E Isso. agora foi feito um levantamento, eu acho que a referência, se for no Google, encontra, que o crime organizado hoje estima que eles tenham mais de 1.200 postos de gasolina Nossa, essa eu não sabia, não. no Rio de Janeiro. Já imaginou? Aí Nossa. estavam dizendo o seguinte, que do jeito que eles estão se espalhando, para que haja lucro para esses postos de gasolina, o que é que eles fazem? Eles vão coagir os produtores, né, de cana-de-açúcar para vender o álcool mais em conta para os postos de gasolina. Já imaginou a que nível nós chegamos, né? É um poder paralelo. É. E a outra questão também, que pouca gente se fala sobre isso, né? A questão é do Brasil todo. A quantidade de pessoas desaparecidas, que, por incrível que pareça, está interligada ao crime organizado, né? Venda de órgãos e tecidos. Absurdo. Então, eu lhe falo porque essa semana teve uma amiga nossa que o irmão desapareceu, tem 25 dias. E a gente estava vendo o que a gente podia ajudar. E aí eu fiquei estarrecido com o número de pessoas desaparecidas em Maceió. Muita gente, professor. Muita gente. Pois é, Zé Caetano, só um minutinho, mas o que a Clédia já falou, né? O crime, até o crime está organizado, né? E por isso que eu falei que eu queria, um dia eu gostaria de conversar com eles, porque me parece que eles têm um bom conhecimento de franquias, né? Então, eles pegam grupos de crime de determinados locais e que assumem a organização deles, daí é uma rede também, é uma rede, para vocês verem como funciona. Mas daí nós, como administração, só um minutinho, Zé Caetano, mas para nós entendermos, né? As redes de colaboração. Se eu pegar uma rede dessa de serviços, prestação de serviços da sociedade, olhem só como é necessário uma rede de cooperação, porque se depender só da polícia militar, não vai dar conta. Não vai dar conta. Então, é preciso... O Tropa de Elite 2, ele fala do problema das questões dos políticos, né? O quanto que eles... Seria importante a atuação deles, mas muitos deles estão envolvidos com essas milícias e com esse crime organizado. José Caetano, pode falar. Então, professor, eu também estive no Rio e aí peguei um táxi e aí queria conhecer umas favelas lá. O cara disse, rapaz, se nós entrarmos aqui, nós não vamos sair. Então, parabéns pelo senhor ter saído, viu? Que é complicado lá. É verdade. E Você com sabe... relação... Pode falar, pode não, falar. pode falar, professor. Não, fale, pode falar. E com relação ao crime organizado, né, foi agora em São Paulo, foi desarticulado, né, envolvido até na gestão pública de ônibus, de combustível. Eu vi essa reportagem de mais de 1.000 combustível sendo do PCC em São Paulo. E eles forneciam todo esse material para o município lá de São Paulo, o governo, e foi desarticulado pelo Ministério Público. Eu entendo, professor, que inclusive foi muito boa essa matéria, eu achei fantástico. É um assunto que eu não tinha conhecimento, mas quero me aprofundar mais. Eu acho que a lição que a atividade que o senhor colocou sobre o grupo de colaboração, rede de colaboração, eu não sei se eu consegui passar o que o senhor tinha pedido ali. Mas aqui na igreja, que eu faço parte da igreja, nós estamos tentando, eu estou mobilizando um grupo, nós fazemos esse tipo de rede aqui dentro da igreja para melhorar o atendimento aos irmãos e ter um objetivo mais específico, dando oportunidade para as pessoas falarem e tentarmos solucionar alguns problemas. E uma rede que eu estou interessado aqui para fazer é porque nós temos um candidato a vereador e aí estou juntando vários colaboradores e cada um com uma rede para agregar mais pessoas em prol do projeto desse candidato que nós temos. Eu achei fantástico, professor, parabéns aí. É um assunto que eu vou me dedicar mais. Eu acho que tem resultado. Se nós colocarmos isso na esfera pública, nós vamos movimentar várias pessoas, várias instituições, representatividade das instituições, seja do poder público,
do terceiro setor, do privado, cada um com suas demandas, e com certeza nós conseguiríamos resolver vários problemas, seja econômico, sustentáveis e saúde, bem-estar da sociedade. Muito bem, Zé Caetano. Você captou muito bem a mensagem das redes de colaboração. E você está atuando, você está tendo um papel de protagonista, né, nesse trabalho aí junto à sua igreja. É isso, pessoal. Esse é o principal. Nós precisamos ser administradores públicos ou da área privada. Temos que assumir o protagonismo, temos que assumir a liderança, tá certo? E podemos utilizar dos conhecimentos, como o Zé Caetano está falando que quer se aprofundar, entender melhor como funcionam essas redes de colaboração e aprender a ter domínio, né? Igual a nossa, acho que foi a Clédia que falou que assumiu com maestria. Olha o nome que ela utilizou, maestria, né? Ter maestria no domínio da gestão dessas redes e trazer mais participantes dessas redes para que possamos juntos atingir objetivos para o bem comum, não é? Muito bem. Agora, só para finalizar, eu só vou lembrar que quando eu fui no Rio de Janeiro, o taxista já começou me assustando por aí. Ele parou o carro numa via de mão dupla, uma via bem movimentada, parou o carro no meio da via, chamou um flanelinha, falou assim, ó, fica com a chave, estaciona para mim que eu vou levar o professor para dar uma volta no teleférico. Eu falei, peraí. Você conhece esse flanelinha? Eu falei assim, eu sei quem é. Rapaz, você vai entregar a chave do carro. Eu sempre ouvi falar que o Rio de Janeiro é um lugar perigoso, né? Eu falei, não, professor, aqui nem se preocupe. Aqui, olha só as redes de colaboração. Ele falou assim, aqui nessa área, ele manda. Ninguém entra na área dele. Ninguém vai assaltar essa área dele. Alguma coisa do tipo. Daí nós fomos passear e na volta estava lá o flanelinha, ele deu R$10, eu que dei para... Não, dei aqui para o rapaz que ele merece. E ele deu o carro, falou assim, ó, teu carro está ali, e olha só, né? Por isso que ele falou assim que é um poder paralelo, gente, é um poder paralelo. Ele falou que, eu não lembro se era o Comando Vermelho, que foi um dos primeiros crimes organizados, que o pessoal da favela defendiam. Por que defendiam eles? Porque eles davam cesta básica, eles compravam remédio para as pessoas doentes, ou seja, eles tratavam bem os seus clientes. Então, o pessoal da favela gostava, e ainda tem alguma relação com eles, não deduram eles. Então, olha aí o que são as redes de colaboração, né? Utilizando-se para o crime organizado. E nós vamos utilizar para a efetividade da esfera pública. Professor Leandro, palavras finais, quer falar alguma coisa? Bom, a aula foi maravilhosa, né? Muito contextualizada, acredito que muito produtiva. Eu estou aprendendo bastante, viu, professor? Muitíssimo. E um lembrete para os alunos que hoje à tarde tem mais aula. Eles sabem disso, estamos aí para o que eles precisarem a todo momento, tá bom? Eita, eu não sabia Obrigado disso, não. mesmo. Então tá bom. Então eu vou terminar agora 1h30 de aula, tá bom? Agradeço a presença de todos. Se ninguém mais quiser falar nada, eu vou encerrar a gravação. Alguém quer falar mais alguma coisa? Só agradecer, professor Leandro. Foi uma excelente aula, uma boa manhã. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcial, pela sua presença e sua participação de sempre, viu? Sempre muito boa. Pessoal, então, muito obrigado. Falem comigo, falem com o professor Leandro, estamos à disposição. Amanhã é o último dia da atividade. A atividade é para aprendizagem, não é para punição, tá certo? Entendam isso, então conversem comigo, conversem com o professor Leandro, que nós visamos o êxito de vocês, tá bom? E jamais a punição de qualquer um de vocês. Muito obrigado mesmo, obrigado a todos e todas, e bom resto de final de semana e boa aula hoje à tarde. Vou encerrar a gravação e encerrar a aula. Valeu, pessoal!